Quero cumprimentar a todos, que a bênção do Senhor esteja contigo. O Senhor te abençoe em tudo que você realizar. A bênção de Deus nunca se aparte da tua vida. A bênção de Deus nunca se aparte de tua família. Deus seja com todos. Estamos novamente aqui reunidos para continuarmos a nossa série de estudos. Falamos da vez passada sobre a inerrância da Bíblia. Então, a Bíblia é totalmente inspirada por Deus e está isenta de qualquer erro. Portanto, a Bíblia é totalmente inspirada por Deus e está isenta de qualquer erro. Por isso, ela é a nossa autoridade final de fé e prática. Senhores, a Bíblia é literalmente verdadeira. Associada a esse princípio, nós cremos de que ela é infalível, sem erro, livre de contradições. Hoje vamos estar falando um pouco sobre o nascimento virginal e a divindade de Cristo. Nós acreditamos que Jesus nasceu da Virgem Maria e foi concebido pelo Espírito Santo e é o Filho de Deus, plenamente humano e divino. Glória a Deus. Por isso, nós acreditamos realmente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E as Escrituras, compostas do Antigo e do Novo Testamento, são inteiramente inspirados por Deus, infalíveis na sua composição, original e completamente digna de confiança em qualquer área que ela venha a se expressar, sendo também a autoridade final e suprema de fé e conduta. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! Como é bom expressar esta verdade com a convicção real e não deixando nenhuma dúvida. Jesus Cristo é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, totalmente Deus e totalmente homem. Jesus não foi criado por ninguém e Jesus ele é eterno, impecável, gerado pelo Espírito Santo, Criador do universo, sustentador de tudo, Salvador de todo aquele que nele crê. Aleluia! Salvador de todo aquele que nele crê. Por sua morte na cruz, fez a expiação do pecado. Foi ressuscitado ao terceiro dia. Subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De onde um dia voltará para estabelecer o seu reino eterno. Verdades absolutas para aqueles que creem em Jesus Cristo, a humanidade de Jesus. A evidência bíblica para a humanidade de Jesus é muito forte. E essa evidência mostra que Jesus possuía um corpo humano, uma mente humana e experimentou a tentação humana. Jesus teve nascimento humano e uma genealogia humana. O texto de Gálatas, capítulo 4, verso 4 e 5, nós lemos assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas, capítulo 4, verso 4, verso 5.
Jesus possuía um corpo humano e experimentou o crescimento, assim como suscetibilidade física. E, a exemplo, ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansaço e passou a experiência da morte. Então, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e delas damos testemunhos, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai, a nossa comunhão é com o Filho, Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Aleluia! Falando assim sobre esta humanidade de Cristo, para podermos compreender por que Jesus pode nos compreender como seres humanos, porque ele na sua humanidade se assemelhou a cada um de nós. Então, Jesus tinha uma mente humana, e segundo a vontade do Pai é que ele podia conhecer e alcançar. Ele possuía limitações. Podemos assim pensar em seu conhecimento humano. Sim, nas limitações humanas, ele também tinha limitações. O texto de Marcos 13, verso 32, diz assim: mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ele expressou uma limitação como homem, de não saber o dia e hora que voltaria. Então, mas a sua mente humana cresceu, amadureceu em sabedoria, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 52. E o texto diz: e até ele mesmo aprendeu a obediência, segundo Hebreus, capítulo 5, verso 8 e 9. Jesus aprendeu a obediência. Dizer que Jesus aprendeu a obediência não significa que ele se movia por desobediência, mas ele cresceu em sua capacidade de obedecer à medida que suportou os sofrimentos. Gostaria de, por um breve tempo, convidar você a refletir comigo nessas últimas palavras. Ele cresceu em sua capacidade de obedecer à medida que suportou os sofrimentos. É um entendimento e é um convite também. O sofrimento não nos isenta de termos Deus em nossa vida. E o sofrimento não traz uma separação entre nós e Deus. Mas o sofrimento também traz lições de crescimento, lições de desenvolvimento. Então, nós não podemos rejeitar o sofrimento. Eles fazem parte de nossa vida, assim como na vida de Jesus. Jesus, ser humano, passou sofrimentos. Então, Jesus experimentou a tentação humana. Porque o texto diz, de Hebreus capítulo 4, verso 15: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Embora Jesus tenha experimentado toda sorte de tentação humana, ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Aleluia! Jesus, em sua vida humana, ele experimentou a comunhão com Deus através da oração. Ele orava muito para que nós também pudéssemos, como seres humanos, aprender que orar ao Pai é uma oportunidade de comunhão com Deus. Quer estar com Deus? Entre em oração. Vai ter com Deus em oração.
Aproveite a oportunidade de estar na comunhão com Deus através da oração. Aleluia! Então, Jesus praticava disciplinas espirituais, orava, adorava a Deus, lia as Escrituras, obedecia às leis cerimoniais, ele praticava atividades religiosas com muita diligência, com muita habitualidade, todos os meios de processo de crescimento espiritual verdadeiramente humano. Jesus é, assim, o exemplo para nós de uma vida humana com muito crescimento. Então, a humanidade de Jesus o habilitou a tornar-se um sumo sacerdote. Ele experienciava e entendia a difícil condição da humanidade como homem caído. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, verso 15, verso 16. A humanidade de Jesus significa que ele é um verdadeiro exemplo e modelo para o caráter e a conduta dos homens. Porquanto, para isto mesmo, fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando o exemplo para seguirdes os seus passos. Seguir os passos de Jesus. Um homem que entendeu a obediência ao Pai e que serviu ao Pai, ainda que com perdas de sua vida, ainda que com perdas humanas, materiais, físicas, nada tirou de Jesus a obediência plena ao Pai. Então Jesus Cristo, ele nasceu do Espírito Santo da Virgem Maria, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por isso ele pode ser o único mediador entre Deus e o homem. Ele pode ser, e ele é, o único mediador entre Deus e o homem. Porque ele era humano. Como humano, podia interceder a Deus pelo homem, o ser humano. Como Deus, poderia relacionar-se com Deus na sua espiritualidade perfeita. Então, há um só Deus eterno, perfeito, poderoso, distinto em sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia! Jesus Cristo é a revelação de Deus. Jesus Cristo é a palavra, o verbo de Deus para todos os homens. Jesus ensinou a vontade de Deus e revelou a verdade através de suas palavras. Aleluia! O elemento que Jesus usou para comunicar a verdade foi a palavra. Glória a Deus por esse tempo tão especial de entendermos a humanidade de Jesus, o nascimento virginal de Jesus e reconhecermos que Jesus como homem foi perfeito e que nós podemos, a seu exemplo, também chegarmos à perfeição. Glória a Deus por esse tempo de aprendizado, glória a Deus por esse canal que nos permite estar com você. Fico feliz de poder contar com você a cada semana. Voltaremos na próxima semana com a continuação destes estudos que tão bem faz para o nosso espírito, que tanto enlevo espiritual promove nas nossas vidas. Deus abençoe sua família. Deus abençoe em nome de Jesus, o Senhor. Amém.